sei quanto eu falhei, mas tua graça venceu. E se eu tropeçar, Pai, a tua graça verei. Deus eterno, tua luz brilha em mim sem fim. Tua glória ocupa todo o meu viver. Controle, Senhor, o meu coração, consuma todo o meu viver, Deus. Justiça e louvor em mim vem fluir, pra eu somente a ti amar. A Bíblia diz assim, então, Hebreus 11, de 1 a 7, fala sobre a fé, mas o capítulo inteiro fala sobre a fé de várias formas, mas nós vamos nos concentrar no verso 3, que diz assim: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Os versículos que antecedem são famosos, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. E aí chega o 3, como nós lemos: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, o universo, né? De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Logo depois ele começa a falar pela fé Abel. Então ele começa a falar o nome de várias pessoas que nós conhecemos. Então o capítulo inteiro é sobre a fé, sobre o que significa ter fé, o que significa fé, qual é a natureza da fé, o que é a fé em Cristo, o que é a fé de todas as formas. Então, certamente esse texto é considerado o locus clássico de tudo aquilo que nós podemos conhecer a respeito da fé, né? É o texto clássico a respeito disso. O que é ter fé, como a fé é produzida, como ela opera em nós, como ela cresce, como nós podemos passar períodos que parece que ela declina, como ela volta a crescer, porque ela declinou. Então todas essas coisas são tratadas de maneira geral nesse texto, mas não só isso, é tratado na vida prática de pessoas. Então, além de falar da fé, mostra como essas pessoas, começando por Abel, lutaram, não é? essa batalha, e desenvolveram a fé, e cresceram na fé, e todas as questões que elas tiveram que enfrentar para viver essa vida de fé. Então, por que eu resolvi falar a respeito disso hoje, e depois voltar várias vezes no ano para falarmos sobre a natureza da fé? Eu acho esse um ponto nevrálgico nos dias atuais. Eu estava vendo um vídeo no Facebook, um vídeo que passou na televisão, não sei em que canal eu acho que no dia 24, eu não sei bem, um programa assim de entrevista, do Danilo Gentili, é isso o nome? É isso o nome. Então, era sobre o Natal, e ele convidou sacerdotes cristãos da igreja ortodoxa, da igreja católica, um pastor evangélico, enfim, convidou várias pessoas assim, que são cristãs, para falar sobre o Natal. E ali eles foram conversando sobre o Natal, e eu estava vendo no YouTube esses dias essa entrevista, esse bate-papo. E teve uma hora lá que alguém disse assim: olha, eu não tenho fé, eu não sou uma pessoa de fé, não tenho fé. Então, será que por eu não ter fé, por eu ser uma pessoa que não tem fé, eu vou perder isso ou aquilo? Eu não tenho fé para acreditar, por exemplo, no Natal, né, que Jesus veio ao mundo. E aí, o que vai acontecer comigo por eu não ter fé? Eu não tenho fé, eu não acredito em nada disso, não consigo, assim, sabe? Então, passaram a bola assim lá pro padre, enfim, sacerdote da igreja ortodoxa, e acabou chegando um pastor, e o pastor deu uma resposta péssima, uma resposta horrível. Ele disse: olha, eu
você não crê, mas eu creio nisso aí, sobre o Natal, sobre Jesus, porque eu creio num absurdo maior, eu creio em Deus. Eu creio que Deus criou o mundo. Então, se eu creio num absurdo maior, eu posso crer em todos esses outros. Ou seja, eu não sei se os irmãos entendem, parece que aquela pessoa que estava dizendo que não tinha fé, estava vivendo pela razão. E o pastor, quando foi falar sobre Deus, falou assim: eu creio no maior dos absurdos. Deus é uma coisa absurda, mas eu creio. Essa é a ideia de fé. Eu creio contra toda razão. Eu creio no absurdo. Ou seja, quem está com a razão, quem está pensando, é aquele outro. Fé é não pensar. Fé é abraçar, é um salto no escuro. E é isso. Então, se eu creio num absurdo maior que é Deus, quem acredita no absurdo dos absurdos? Foi o que ele disse. Então eu posso crer, eu espero que um dia você creia. E o outro disse: eu não tenho fé. Parecia que eles estavam conversando sobre, sei lá, fé é uma espécie de gripe. Eu peguei essa gripe e estou tendo alucinações. Então eu creio em qualquer absurdo. Se um dia você pegar também, esse papo todo é mentiroso. É mentiroso da parte do pastor e é mentiroso da parte de quem fez a pergunta. Muitos cristãos têm um monte de problemas, porque eles têm um problema com a mente secular que envolve eles. Isso vai de homens maduros como esse pastor e de jovens que entram na faculdade, não é? Eles, por exemplo, você vai ver muitos jovens cristãos, universitários dizer: não, por exemplo, no Brasil o Estado é laico, a lei não pode ter nada a ver com a fé. Aquela pessoa que está dizendo que é cristã está dizendo isso. Então ela acredita no seguinte, porque no Brasil e no mundo, agora quando eles falam em Estado laico, eles estão falando sobre um Estado ateu, anti-Deus, que faz leis anti-Deus. No Brasil, anti-cristãs. E muitos cristãos acham: não, isso é isso mesmo. Por quê? Porque o Estado não pode ter nada a ver com a fé. Essa pessoa não entende nada sobre fé, porque ele acredita realmente que o ateu não tem fé nenhuma. Ele acredita que aquelas pessoas estão operando sem fé, como aquele rapaz disse: eu não tenho fé, não tenho fé nenhuma. As pessoas acreditaram naquilo porque elas não conhecem o que é a natureza da fé. Já o pastor disse: eu tenho fé, que é crer num absurdo. Então, razão é não ter fé, fé é absurdo. Todo esse assunto é de uma burrice extrema. Eu não estou falando nem sobre a compreensão simplesmente do Evangelho. Estou falando sobre seres humanos que deviam estar pensando. Nosso texto diz: pela fé nós entendemos que os mundos foram criados por Deus. Então, nós queremos dividir, para nós entendermos melhor, a fé em 3 partes, ou 3 aspectos, ou 3 camadas, e nós queremos ver depois como elas se relacionam. É difícil, porque essa é a maneira de eu explicar, e vocês vão ver que eu vou poder explicar só uma camada hoje, e não como elas se relacionam. Mas é difícil porque quando você olha de fato para essas 3 coisas que nós podemos chamar de camadas, você vai ver que elas sempre se relacionam. Quando você vê uma, você vê as outras 2. Quando você olha para a outra, você vê as outras 2. Elas estão, na verdade, ligadas de uma maneira que você não pode ver sozinha. Nós somos obrigados a fazer isso porque é a única forma, não é? Mas a realidade é mais complexa. Então nós queremos olhar 3 camadas e olharmos a primeira, não como elas se relacionam, mas para termos uma definição básica. Então, Lutero, por exemplo, ele falou sobre a fé também dividida em 3 partes. Nós não vamos usar as 3 partes de Lutero, mas ele disse que fé era notitia, assensus e fidúcia. Não é? De certa forma, ele está fazendo a mesma coisa, quer dizer, é notícia, é tomar ciência, tomar ciência de algo, não é? Depois é assensus, é assentimento,
e depois é fidúcia, é confiança. Nós podíamos usar essa divisão de Lutero, porque também está em 3 camadas, mas eu queria usar diferente, não é? Então, a fé começa com uma compreensão. Essa é a primeira coisa, essa é a primeira camada. É uma compreensão que te leva a uma convicção. Essa é a segunda coisa. Mas ela só se completa com compromisso. Não é? Então você tem a compreensão e você fica convicto, então você se compromete. É sempre assim: compreensão, convicção, comprometimento. E é absolutamente necessário para que você viva aquilo que o Evangelho diz, que você cresça na fé, que a fé se desenvolva, que essas 3 coisas estejam funcionando juntas. Então, eu quero dizer o seguinte, em primeiro lugar: só quando nós pensamos em equação matemática de uma maneira muito simples, não das maneiras mais complexas, é que nós podemos pensar, né, que você tem algo que você começa com uma prova, sabe? Assim, uma equação 2 mais 2 é 4, está ali, você olha os fatores, você tem um resultado, mas todas as outras coisas na vida envolvem um processo de fé. Uma maneira do mundo nos enganar, da mente, não enganar espertamente, é fingir, como aquele rapaz, de dizer que ele não tinha fé que o outro tinha. Aí é pior ainda a resposta horrível, dizer que ele acreditava num absurdo. E pior quando nós achamos que pessoas são guiadas pela razão e outras pela fé. Então tem crente que tem a cabeça dividida no meio. Ele vive em 2 mundos. Ele é cristão na igreja, em casa, mas no trabalho ele vive pela razão. Que a fé e a razão são coisas. Então na escola é a razão. Então ele não é cristão o tempo todo, que a fé dele não abrange o mundo. Ele é estranho, ele é capaz de acreditar em teorias que nascem na mente de homens ateus e achar que aquilo é bom, porque ele acha que aquilo ali, ele consegue se dividir, ele é 2 coisas, ele é uma quimera, e ele acredita realmente que algumas pessoas estão operando por outras razões que não a fé. Então eu estou dizendo que nada exceto equações matemáticas exige um processo de desenvolvimento de fé. E a ideia daquele pastor e daquele outro a respeito disso era errado, de um achar que não tinha fé e do outro definir a fé daquela maneira, não é? Então, como acontece o desenvolvimento da fé? Como você desenvolve qualquer coisa na vida? Como você chega a um resultado? Por exemplo, nós podemos escolher qualquer coisa que faz parte da sua vida: uma cirurgia, o casamento, consertar até o carro, enfim, contratar alguém para a sua empresa. Começa com o quê? Com uma compreensão. É um processo de fé. É o processo daquelas 3 coisas. Sempre acontece da mesma forma. Então você tem que fazer uma cirurgia, você tem que encontrar um médico, você tem um problema no coração, então você tem que encontrar um médico. Como é que você resolve isso? Você se informa com pessoas, você precisa de informação. Qual o melhor médico? Qual o melhor hospital? E você vai ter que falar com pessoas que você confia. E você vai falar com um, você vai falar com outro, você vai ler em algum lugar, você vai se informar. Compreensão. Isso é um processo de fé. Depois que você já tomou muitas informações, você vai ter uma convicção. Eu acho que o melhor médico é o Dr. X, que opera no hospital Y. Eu acho que é isso. Você vê, até agora foi compreensão, até que o cara chegou à convicção. Aí a última parte é o quê? É o compromisso. Você vai ter que se entregar. Você, apesar de ter começado com compreensão, convicção, mas a fé só se completa com o compromisso.
tu vai ter que deitar na mesa e deixar o cara te operar. Não tem jeito. Você vai ter que se ficar vulnerável. E ele vai lá e vai te cortar. É assim que você... Todos os processos racionais da vida funcionam dessa forma. Você não pula uma etapa e chega a uma conclusão. Você não pode. É irracional. Isso funciona com casamento. Não é? Você vê se aquela pessoa... Você sabe como o casamento deve ser, tu tem as suas expectativas, você conhece uma pessoa, você convive com ela, até que você forma uma convicção, eu quero viver com essa pessoa para sempre. Mas como é que você sabe se vai realmente? Você tem que fazer o compromisso, você tem que ir em frente. Se você quiser primeiro ter certeza, no sentido de que essa pessoa será maravilhosa durante 30 anos, para depois casar, você não vai casar. É por isso que tem muita gente que não é casada, não é? Você não tem como. Você tem que ter compreensão, formou uma convicção, então você tem que fazer o compromisso. Isso funcionou com médico, para consertar um carro, sempre assim. A fé não se completa até que você se move da compreensão para a convicção, e aí você se move para o compromisso, até você deixar o carro lá. Acho que esse é o melhor. Depois de eu pensar, não é você vê, foi um processo racional. Pensei, me informei qual era o melhor mecânico, meu amigo falou isso, aquele falou aquilo, cheguei a conclusão de que aquele ali, estou convicto de que aquele é o melhor para consertar o carro, levo o carro, deixo o carro lá. Completou o ciclo, é o compromisso. Você tomou uma decisão com base na razão, não é? Que a princípio parecia uma probabilidade, e depois você descansa nessa decisão, ou seja, você se compromete. Em seguida, à medida que o tempo passa, a fé cresce. Você deixou o carro lá, o carro voltou bom. Quando o teu carro der problema de novo, você vai pensar o quê? É um bom lugar, botar o carro, aquela pessoa. E à medida que isso vai acontecendo, a fé vai crescendo naquele mecânico. A fé vai crescendo. É um processo assim. A fé só se completa na certeza. Então, você vê, nesse processo todo, não tem nada a ver com a falta de razão, ou a falta de raciocínio. Você se comprometeu e agora você tem que viver com isso, você descansa nisso, Então essa é a maneira pela qual todas as pessoas racionais tomam decisão. Elas sempre começam dessa forma. As pessoas gostariam de não ser assim. Elas gostariam de ter certeza. Elas gostariam de ter absoluta certeza que aquele médico vai me operar e não vai acontecer nada, mas ela não tem certeza. Ela tomou as informações, ela formou a convicção e agora ela se entregou, mas ela não tem certeza. É isso. Mas ela vai se entregar e esse é o processo. Se você quiser ter certeza absoluta, você morre do coração, você fica sem o carro, você fica sem casar. Não há nenhum processo na sua vida que vai funcionar para arrumar emprego, para contratar. Compreensão, convicção e então finalmente compromisso. Então vamos fazer a primeira aplicação prática disso. Não existe gente no mundo que não tenha fé. Não existe gente que opere assim. Aquela pessoa que diz, eu não tenho fé. Aí as pessoas pensam assim, esse cara pode fazer as leis, porque ele não tem fé. Pastor não devia pensar em lei, e nem no país, e nem no mundo, porque pastor tem que pensar na Bíblia. Tem que pensar em falar algumas coisas para as pessoas se sentirem bem para viver. Aquele cara, ele não tem fé, então ele pode fazer a lei. Ele pode, porque ele está sendo racional. Essa pessoa, quando fala isso, não está sendo racional, porque ela não consegue entender qual é o processo que envolve a vida. Então, ninguém que não creu em Cristo pode fugir da responsabilidade disso,
Porque o que acontece, quando a Bíblia diz que a fé salvadora é um dom de Deus, não é porque ela é irracional, e aí Deus tem que jogar um troço em nós. É o contrário. O homem só, Deus tem que operar e dar a fé salvadora como um dom, por causa da inimizade, e não da irracionalidade. Não é porque o homem vê o que ele não entende, é porque ele não gosta do que ele vê. Eu, por exemplo, não como verde. Eu quase sempre falo isso em várias mensagens. Então, quando eu viajo pelo Brasil, ninguém me dá nada verde para comer. Eu não como verde, mas quando eu olho para alguém comendo uma coisa verde, eu não penso, que coisa irracional, não é? Verde não é comida, não é isso que acontece. Eu não gosto de comer. Então, você pode falar para mim sobre as proteínas, você declarar, sabe, o bem que faz à saúde, a coisa mais racional do mundo. No final, eu vou falar, mas eu não vou comer assim mesmo. Eu não gosto de coisa verde. Esse é o problema. O homem ama o pecado e ele quer viver em pecado. Ele amou as trevas. Não é que a luz é irracional e você precisa de é uma coisa que não faz sentido. Faz muito sentido. Faz um sentido tão grande que me ofende a maneira que eu quero viver, sabe? Eu quero ter aquilo, eu quero ter essa experiência, eu quero fazer isso, e se isso for verdade, eu não vou poder fazer isso. E como o homem é guiado pelos seus desejos, ele age irracionalmente, ou seja, ele deixa o desejo controlar ele. Por isso que a fé salvadora é um dom, não é porque ela é irracional. Quando a Bíblia diz assim, o homem não pode compreender as coisas espirituais, não é no sentido de que ele olha para as palavras e pensa, não consigo, estou lendo aqui o que Paulo escreveu, mas que língua será isso que ele está falando? Que maluquice é essa? Não é isso. Ele entende, e ele não vê nenhum prazer, nenhum desejo naquilo. Ele não consegue sentir nada pela santidade que seja bom, e pelo pecado ele acha muito bom e divertido. Então ele acha uma loucura abandonar o que ele acha bom e divertido por aquilo que ele acha ruim. É por isso, não tem nada a ver com algo. Então a fé salvadora não tem nada de irracional, é o contrário. Nós vamos ver que é o sistema oposto. Mas essas pessoas estão usando fé para tudo. Você está colocando fé nas coisas o tempo todo. A Bíblia diz, não, todos os homens estão operando da mesma forma. Desde as coisas mais comuns, como nós falamos, o mecânico para o carro, como as coisas maiores, eu decidi a minha carreira, ou decidi quem é o meu cônjuge, decidi o que como a minha vida vai operar. Você faz tudo isso por um processo de fé. Então, ninguém pode dizer assim, olha, infelizmente eu não tenho fé. Você é uma pessoa de fé, mas eu não sou uma pessoa de fé. Então eu não sou uma pessoa de fé, você é. Não pode falar isso como música e atleta, sabe? Eu falar assim para o grande atleta, eu queria ser um atleta assim, sabe? Igual vocês aí em Bolt, correr nessa velocidade, mas eu corro, eu não consigo. Eu corro lento, então eu caio. Você consegue. A fé não pode ser falada assim. Ou então você tem essa voz maravilhosa, nasceu com essa voz do Rod Stewart, mas eu nasci com essa voz aqui, eu não posso fazer nada. É assim que as pessoas falam a respeito de fé. Poxa, você é uma pessoa de fé, mas eu não tenho fé nenhuma. Então a pessoa diz, bem que eu gostaria de ter a fé que você tem e de crer em Cristo. Então tem um livro de Douglas Copeland, que nasceu em 61, ainda está vivo, chamado A Vida Depois de Deus. Há um trecho no livro que ele diz isso, ele diz, olha, várias vezes eu estou no meu carro e eu escuto alguém falando no rádio assim, olha, Jesus mudou a minha vida, eu creio, tal, maravilhoso. E ele diz, eu não consigo entender isso. É o que ele diz. Ele diz assim, você sabe, parece que seria bom. Eu também, quando ouço a pessoa dizer aquilo, queria dizer. No entanto, aqui está como eu me identifico com isso. Ele é como alguém que viesse de outro planeta para a Terra, um planeta em que não existe sexo. E eu gostaria e ele gostaria de sentar, eu gostaria de sentar e explicar para esse extraterrestre as alegrias do sexo e mostrar a ele como o sexo é maravilhoso. E esses extraterrestres, vamos dizer marcianos, eles iriam olhar e dizer, olha, eu não sei o que é isso, no meu planeta não existe sexo,
Eu sou um marciano, lá não tem sexo. Você pode ficar me explicando o que é isso, mas eu não vou entender. Douglas Coupland, num livro Depois de Deus, ele diz isso. Essas pessoas têm fé, elas falam comigo, eu vejo elas falando, eu até acho que parece ser interessante, mas isso que ele está dizendo é uma grande asneira, é totalmente equivocado, é absolutamente errado. Não é? A diferença entre um cristão e um não cristão, a diferença entre aquele cara que perguntou e o pastor, eu espero que haja diferença entre eles, mas se há diferença, não é que um tem fé, não é que o cristão tem fé e o que o não cristão não tem fé, não é essa a diferença entre um cristão, você, e o mundo. A Bíblia diz que a diferença é aonde você coloca a sua fé, é essa a única diferença. Você está construindo a sua vida sobre a fé, a Bíblia diz. Todo mundo opera assim. A Bíblia nunca diz assim, essas pessoas céticas, duronas, que vivem uma vida com base na fé, com base no raciocínio, não é? que não vivem com base na fé, mas vivem com base na razão, com base no raciocínio. Dê um salto no escuro, dê um salto no absurdo da fé. A Bíblia não diz isso. A Bíblia jamais parte desse princípio, não é? O que a Bíblia diz é: você está colocando a sua fé em algo estável, você botou a fé na sua felicidade, no dinheiro, mas não vai funcionar. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que aquele cara opera sem fé. Ele opera assim: o dinheiro vai me dar, o trabalho vai me dar a realização, esse casamento vai mudar a minha vida. Você vê? A Bíblia diz, ele está operando por fé o tempo inteiro. O problema, a diferença entre um cristão e não cristão, é onde eles estão colocando a fé para dar base, sentido e razão para viver. Não é que um tem fé e o que no outro não tem fé, não é? Mas é onde nós estamos colocando a fé, porque todos estão operando por fé. Então, o problema que a Bíblia diz de todos os homens é que todo ser humano fora de Deus é como uma bomba. O que é uma bomba? A bomba é composta por um elemento instável em seu núcleo. Então, por que as pessoas vivem ansiosas, com medo, nervosas, infelizes? Porque elas depositaram a fé de que seriam felizes em determinada coisa, e elas veem que aquela coisa ou não está dando a felicidade que elas esperam, ou, por exemplo, a pessoa botou a fé de que a realização da vida era a beleza, então ela vê a beleza indo embora, ficando velho, ele começa a ficar desesperado. É uma bomba, é instável. A Bíblia diz: se você coloca a sua vida, a fé, numa coisa instável, sua vida é uma bomba, uma hora vai explodir, porque aquele elemento instável no núcleo da bomba, ele vai explodir. É como uma pirâmide de cabeça para baixo, né? Você pode equilibrar o máximo, mas aquilo está instável, vai cair, não tem estabilidade. A Bíblia diz: todos os seres humanos vivem com medo da morte, vivem porque eles depositaram a fé da razão da vida numa coisa que a morte destrói. Então ele vive com medo, ele vive sempre assustado. Todos vivem por fé, todos casam por fé, trabalham, estão colocando fé. A diferença entre o cristão é que ele não coloca fé nessas coisas para a razão e a sustentabilidade do seu ser e para dizer o que ele é. Não é ali que está apoiado a sua vida, é a única diferença. É onde as pessoas apoiam a vida. De maneira nenhuma é que um opera por fé e outro opera por não fé. Não existe essa pessoa. Então o mundo é como é, porque todo mundo está colocando a fé nas coisas da vida que estão perecendo. Ele depositou toda a fé no romance, mas o romance não foi aquilo tudo, era coisa de livro. Não era tudo que ele imaginou. Então a fé dele, a vida dele começa a murchar, e ele coloca fé em outras coisas. Ele sempre acha que o próximo emprego, ele coloca fé em coisas, mas a vida é instável. Não porque ele não opera por fé, mas é porque ele opera por fé num monte de coisas instáveis o tempo todo. Então, quando nós estamos em Cristo, a diferença então não é que nós temos fé e o outro não tem fé. Então nós podemos fazer uma introdução e compreensão, que é a primeira parte.
não é? Que é compreensão, convicção e depois o compromisso, porque nós podemos entender a natureza da fé inicialmente nesse primeiro. Então a Bíblia diz assim, em Hebreus 11:3, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então é o seguinte, pela fé nós compreendemos que o mundo foi feito, o mundo visível, por Deus invisível, que o físico foi trazido à realidade, à existência, pelo não físico, é isso, pelo próprio Deus. Agora, a palavra que ele coloca é, pela fé nós compreendemos, nós entendemos. No original é noio, a palavra, não é mente, é pensamento, é raciocínio. Então ele está dizendo o seguinte, pela fé nós podemos concluir, nós a partir da evidência, pela fé nós chegamos a essa conclusão, que os mundos foram criados por Deus. E o que significa isso? Não é? Eu estava lendo um livro há pouco tempo sobre a filosofia da ciência. Muitas pessoas entendem muito pouco de ciência, apesar de falarem muito de ciência, mesmo quando elas aprenderam assim, algumas coisas sobre ciência na escola, na faculdade. Então, eu estava lendo um livro sobre filosofia da ciência. E ele estava dizendo lá, esse livro, um livro especial, que de forma nenhuma as teorias científicas, elas não são estabelecidas por indução. Em vez disso, o cientista, ele observa como as partículas, por exemplo, atômicas, reagem de uma maneira. Então eles olham aquilo e não sai uma resposta. Não tem resposta. Ele olha para como as partículas agem, então ele postula uma teoria. Você vê o que é isso? Isso é fé. Ele não tem como começar de outra forma. Ele olha para aquilo, e isso é chamado de uma premissa. Então ele propõe uma premissa. Ele diz assim, olha, a partícula está mexendo desse jeito, vamos assumir que seja por causa disso. Vamos começar assim, olha, eu acho, você vê, ele começa com fé, ele começa, olha, elas estão agindo assim, as partículas, vamos assumir é a opinião dele, ele está indo por fé. Outro podia assumir outra coisa, e outro outra coisa. Vamos assumir que seja por isso. E aí eles começam a pensar, será que se nós assumirmos essa premissa, isso vai explicar o fenômeno que acontece com as partículas? Ou seja, eles começam assim, eles começam com fé. Não tem como começar de outra forma. Olha para algo, olha, por que as águas do mar se mexem assim? Alguém diz, será que a lua tem alguma coisa a ver com isso? Será que a lua pode ter a ver? Mas e as correntes térmicas? Você não acha que pode ter? Corrente térmica pode. Então eles vão formular o quê? Uma teoria. Eles não começaram olhando para a corrente do mar e saindo, o resultado de como a corrente do mar funciona. Eles têm que começar com uma premissa, que provavelmente vai ter que ser descartada, e descartada, e descartada. Tudo começa com fé. É assim. Então, a partir disso, eles formam uma teoria. E às vezes, ao decorrer daquilo, aquilo não pode ser provado. Aquilo não pode ser provado, às vezes nunca. E aquilo pode ser, por enquanto, a melhor resposta que nós temos, enquanto ninguém pensar numa coisa que explique melhor o que está acontecendo. É por isso que a ciência diz hoje uma coisa, e ela mesmo diz amanhã. Isso aí não é desse jeito. Depois que ficou no livro durante 50 anos, um cientista descobre, não era. Mas antes, se alguém dissesse que não era, ia ser um Deus nos acuda. Você não é racional. Mas aí, sabe, a física funciona de um jeito, aí Einstein chega com as suas ideias, aí pronto, e é mesmo, não é? Caramba, olha só, é isso. Só até agora, que já um monte de gente chegou com outras ideias. É assim que funciona. Começa com fé.
É assim que a gente entende tudo cientificamente, e depois nós começamos a raciocinar se aquilo é racional, se aquilo faz sentido, se aquilo explica o que nós estamos vendo. Então você forma uma teoria que pode chegar. Então, quando nós pensamos na vida, todos nós... Que barulho é esse? Tem um barulho assim no ar, assim? Vai ter uma explosão, falei em bomba, né? Então, quando você olha para a vida, todos os seres humanos já perguntaram: de onde veio o universo? Como é que surgiu tudo isso? A minha vida, todas essas coisas. Tudo na vida é assim. Mesmo qualquer processo científico tem que começar assim, com você postula uma premissa, faz uma teoria, e depois vai tentando ver se racionalmente aquilo explica. Às vezes aquilo não explica tudo, mas é a melhor que você tem, até que você encontra uma melhor, e às vezes aquilo é irracional, mas você vai se agarrar aquilo, porque o teu nome foi ligado àquela definição, até que realmente, finalmente, alguém vai dizer para você que as tuas ideias a respeito estavam erradas, e coloca o nome de outra pessoa numa nova teoria melhor. Então começa com uma premissa. Então a premissa não é algo que você pode provar imediatamente, é por isso que é uma premissa. Se você pudesse provar, você não precisava da premissa e não da teoria, você simplesmente mostrava. Então você, quando olha para o mundo inteiro, para os homens, para o universo, você pensa assim: como tudo isso surgiu? Vamos começar, olha, acho que Deus criou tudo isso. Vamos pensar se isso faz sentido, se isso é lógico. O outro olhou para o mundo, não tem como ele olhar para o mundo e dizer algo a não ser assim: olha, vamos partir do ponto, vamos fazer de conta, vamos partir da premissa de que não existe um Deus. Como é que a gente vai explicar tudo isso? Você vê, ele não chegou a isso pela evidência, isso é fé, ele já tem que começar assim. Você não pode olhar e você tem que já começar a olhar. Vamos partir do ponto de que Deus não existe, vamos tentar explicar um mundo sem existência de Deus, de um ser que cria. Essa é a nossa premissa. Agora, que teoria que a gente vai ter que fazer agora para explicar, já que a gente está dizendo que nada disso foi criado por Deus? Vamos tentar criar um negócio. Depois, o que todos têm que fazer é olhar se aquilo racionalmente faz sentido, porque nós somos seres racionais, ou não. Você vê, tudo começa por fé. É uma mentira dizer que parte de pessoas vivem por fé e parte não. E as pessoas têm que levar o raciocínio até o fim, se elas são honestas e são racionais, como nós estamos dizendo que são. Então você não pode provar, ninguém pode provar. Isso é uma suposição. Agora, isso faz sentido? Um universo sem um Criador? Agora você vai ter que provar a sua premissa e teoria que não veio, que é uma fé. Você começou com a fé, você vai ter que falar racionalmente a respeito disso. Então a pessoa pensa: de que maneira eu posso justificar a minha teoria? Então aqui está o que o cristão, o que a Bíblia está dizendo. Pela fé, eles partem da premissa: nós cremos pela fé que o universo não seria compreensível racionalmente se Deus não existisse. Pela fé nós entendemos que os mundos foram criados por Deus. Eu queria dizer o seguinte: não é um salto no escuro, buf, e a gente vai ver isso bem. Ele está dizendo assim: pela fé nós olhamos para o universo e não podemos explicá-lo sem Deus. Pela fé nós cremos que o universo foi criado por Deus, porque nós não conseguimos compreender racionalmente o universo sem Deus. Não é coerente, não faz sentido. Então pensem, quando a pessoa parte do sentido oposto, o cara olha para o mundo e diz: não a Deus, eu quero, aqui está o universo, aqui está a vida, aqui está o que nós falamos que é certo e que é errado, que você não pode fazer isso, que você não pode fazer aquilo, que o mundo é assim. Eu vou começar, a minha premissa é a seguinte: isso é fé. O jacaré lá estava dizendo que
que ele não tinha fé. Você começa assim, olha, eu começo do ponto de que Deus não existe. Essa é a minha premissa. Então agora você tem que pensar a respeito disso. Então, desde o período do iluminismo, né, final do século XVIII, que tem o advento da era da ciência, algumas pessoas pensaram, olha, nós não precisamos mais, nós somos capazes agora de enfrentar a ideia de viver num universo onde as coisas acontecem mediante leis naturais e impessoais, sabe? Nós não temos evidência direta de que tem alguém lá fora. O cosmonauta soviético Gagarin, né, foi o primeiro homem a entrar em órbita na Terra, né, da Terra. Ele era da União Soviética, comunista, né, um país ateu, assim, doutrinariamente. A primeira coisa que Gagarin disse, olha, eu não vi nenhum Deus lá fora. Ou seja, dei uma volta na órbita, não vi Deus. Ou seja, a gente não achou Deus num tubo, nem num ensaio químico, nem num telescópio. Então, se desenvolveu depois do iluminismo ali, logo inicialmente, de que você tinha uma maneira de explicar coisas sem Deus, e de alguma maneira foi se embrenhando a ideia de que era muito mais frágil a ideia de Deus do que a ideia de não Deus. Então, chegou ao ponto de nós pensarmos que é desnecessário um Deus para o mundo existir. Isso é o pensamento que é imposto hoje, porque não é imposto como uma teoria isso, né? Isso é imposto como razão contrária à fé, como se isso não fosse outra coisa. Então as pessoas dizem, nós não temos qualquer evidência disso. A ciência progrediu a ponto de poder explicar a vida no universo sem Deus. A fé em Deus se baseia apenas em emoções. É isso que mesmo cristãos foram levados a repetir, como aquele pastor repetiu aquela bobagem. Você pode provar que Deus existe? Então, vários cristãos afirmam que Deus é o Criador do mundo. O texto diz, pela fé nós compreendemos, uma compreensão que chegou a uma convicção, e depois nós nos entregamos, nos lançamos. Deus existe em si mesmo, sendo eterno, toda a noção de Deus é razoável, a questão toda é a lógica racional. Então, para que alguma coisa exista, começando do ponto mais simples que eu poderia começar, não é? Quando nós estamos pensando na origem do universo, ou se Deus existe, então esse deve ser o nosso ponto de partida. O que é necessário para que algo exista? Algumas pessoas vão dizer assim, eu já vi gente dizendo assim, talvez nada exista, seja tudo uma ilusão, que tudo aqui seja uma ilusão, não seja real. E ninguém está tendo essa ilusão. Para essa pessoa não tem resposta, porque se tudo é uma ilusão, ela não existe, e se ela não existe, ela não precisa de resposta. Nós vamos dar resposta para as pessoas que existem, né? Para quem não é uma ilusão, porque o argumento assim é irracional. Então, nós precisamos pensar racionalmente a respeito disso. Então eu gostaria de mostrar que se algo existe, algo sempre existiu. Isso pode parecer complicado, mas é que nós só temos 3 hipóteses para uma coisa existir. 3 hipóteses. E nós não podemos fugir dela. Ou essa coisa é eterna, ou ela foi criada por algo que era eterno, ou ela se autocriou do nada. A gente só tem essas 3. Você pode ficar pensando a noite toda, mas não existe outra. Você não pode, não existe outra hipótese. Agora, se você abraçar a primeira de que há algo eterno, aí você já tem problema de dizer como o mundo foi criado como surgiu, porque mesmo a ciência vê que não há eternidade na matéria. Então, se você falar que é criado por algo, aí você se perdeu, aí você já não tem mais nada para conversar. Então a última hipótese é a última, autocriado, uma autocriação ou um surgimento do nada. Essa é a única coisa que fica para nós.
E é isso que tem sido oferecido como alternativa a Deus, essa fé. É óbvio que o cara não pode. Ele começou, olhou o mundo e pensou, não, vou partir do princípio que não tinha nada, isso aqui veio assim, puf, do nada. Essa é a hipótese, essa é a premissa. Então a resposta óbvia para eles, para o mundo, tem que ser a terceira. Ou seja, para quem não crê, como pela fé nós entendemos que Deus criou os mundos. Então, a terceira alternativa é a única que fica. Então vamos olhar para ela de perto, nos minutos que nós temos. Então a criação foi por acaso? Por acaso. Então por que aconteceu? Se não tem uma mente por trás, só pode ser por acaso. É o que algumas pessoas dizem. O que traz um monte de problema. Durante o iluminismo, alguns céticos franceses, eles desenvolveram a ideia, eles eram meio cientistas, mas eram ruins, da criação espontânea. Eles achavam que do nada as coisas surgiam. E isso, a geração espontânea, inicialmente dominou, porque eles falavam assim, não, a gente deixa um pão ali, e de repente, do nada, surge um fungo no pão. A gente deixa uma carne, e de repente, do nada, no outro dia, tem umas minhoquinhas, uns vermezinhos. Isso é geração espontânea. Você vê, isso desaparece. Então, antes de terem feito progresso no método científico de experimentação e observação, alguns cientistas acharam isso. Eles falaram, olha, é fácil pensar como o mundo surgiu do nada. Foi assim, igual surge verme da carne. Essas coisas são... De repente, no laguinho aparece um monte de girinha. Não é assim, acontecem essas coisas. Então, ficou fácil para eles acreditarem que algo surgia do nada. Mas cientistas melhores, mediante experiências melhores, controladas, demonstraram que era um erro, demonstraram que uma mosca botou um ovo naquela carne, mostraram que havia um processo que não era o que eles estavam dizendo. O estudo microscópico minucioso das coisas mostrou isso. Essa coisa da geração espontânea, isso aqui é um erro. Então, em pouco tempo, isso foi abandonado como algo ridículo. Mas versões mais recentes, mais sofisticadas surgiram. Movimento quantum, a combinação de espaço, tempo e acaso criou o universo. Isso tudo porque o cara no início ele olhou para o universo e disse, não, vamos partir do princípio, por fé, porque vamos, olha, na minha opinião, vamos tentar falar que não tem nada por trás disso. Ele começou com fé. Depois ele tem que provar racionalmente o seu argumento. Então não tem esse papo, eles têm fé, eu não tenho fé. Tudo na vida opera igual. Pela fé nós entendemos, nós chegamos à compreensão que o universo não é compreensível, os mundos não são compreensíveis se não houver um Criador. É isso. Então, no sentido popular de criação por acaso, apesar do vocabulário usado ser esse, não é? O conceito é de autocriação. Você vê, as coisas operando, o espaço, o tempo e o acaso fez surgir toda essa diversidade de coisas. Então assim, o acaso, espaço, só precisou desse tempo enorme, espaço, tempo, então criação por acaso. Essa é a mesma ideia de autocriação, não teve nada que criou. Isso traz um monte de problemas que a gente não pode olhar aqui agora. Agora, o que teria que acontecer? O que há de errado com esse conceito? O que há de errado racionalmente quando olhamos para isso? Para que uma coisa criasse a si mesmo. É que para você, uma coisa criar a si mesmo, ela tem que existir e não existir ao mesmo tempo na mesma relação. Ou seja, ela tem que existir antes de existir para criar a si mesmo. Isso faz nossa cabeça, como é racional, girar, se não é que dá vontade de nós darmos uma gargalhada. Para que você pudesse criar você mesmo, você tinha que existir antes de você existir, então você criar você mesmo. Então, o fim, isso não é possível, porque haveria necessidade de você violar a lei básica de toda a ciência, que é a lei da contradição. É uma contradição uma coisa existir e não existir na mesma situação. Isso é o fim de toda a ciência. Isso contraria não a fé, isso contraria a lei básica da ciência, que é a lei da contradição. Isso não é fazer uma declaração racional, isso é fazer uma declaração irracional, insensata. Isso não é razão versus fé, isso é idiotice, não é?
Então a ideia da autocriação não é que ela não podia ser abraçada por fé, é que quando o cara abraçou, aquilo é irracional quando ele vai explicar a premissa. Aí você pode dizer assim, mas e o que dizer de criação por acaso? Por acaso? Agora, as pessoas usam as palavras sem saber o que as palavras querem dizer, e a gente faz isso o tempo todo quase. O que é acaso, segundo o dicionário? O acaso, a criação foi por acaso. Aí você parece, quando você ouve alguém dizendo isso, que existe uma coisa chamada acaso que faz coisas. Mas qual é a definição do dicionário de acaso? Acaso é um conjunto de pequenas causas independentes entre si, que se prendem a leis ignoradas ou mal conhecidas, e que determinam um acontecimento qualquer. Ou seja, acaso, a gente chama de acaso algo que está acontecendo por leis que a gente não conhece. Não o acaso está fazendo aquilo, a gente não conhece as leis que estão fazendo aquilo acontecer. E como a gente não consegue explicar a lei que opera aquilo, a gente fala, olha, é por acaso que está acontecendo isso. A outra definição do dicionário é algo que acontece como resultado de forças desconhecidas ou não consideradas. Então, acaso descreve uma relação matemática de fatores. Para ilustrar isso bem, você pode dizer assim, nós podemos jogar aqui cara ou coroa, que é a brincadeira mais simples que existe. Então a gente joga, qual a possibilidade da cara ou coroa? É o acaso. Não é o acaso. Não tem um ser chamado acaso que diz, vai dar cara. Não é? Na outra jogada o ser diz, vai dar coroa. Não existe o acaso. Nós ignoramos, porque se nós pudéssemos, não é, dizer a pressão que foi colocada na moeda quando ela foi jogada, se ela estava com a cara ou a coroa para cima, a condição de pressão atmosférica, dado aquelas condições, quantos rodopios a moeda pode dar, levando em consideração a força da gravidade, nós poderíamos dizer sempre qual era o resultado. Não é o acaso que está decidido. O problema é que o que está envolvido, as leis que estão envolvidas, fogem à minha percepção. Então, eu digo, vai dar por acaso da cara, da coroa, isso é o acaso. Mas não há acaso nenhum. O que está definindo isso é exatamente a força que foi colocada, a pressão atmosférica, a força, é isso que está decidindo o que está dando. Se nós pudéssemos controlar essas variáveis, nós ficaríamos milionários jogando cara ou coroa com alguém, nós acertaríamos sempre. Se nós soubéssemos a pressão exercida pelo polegar, quão densa estava a atmosfera, quantas revoluções então a moeda poderia dar, estando densa daquele jeito, a atmosfera sendo impulsionada com aquela quantidade de força e levando em consideração o atrito, enfim, tudo. Então, o acaso não faz nada, não é o acaso que faz dar cara ou coroa. Sabe por que o acaso não faz acontecer nada? Porque o acaso não existe. Nós usamos a palavra acaso quando está acontecendo uma coisa que foge à nossa capacidade. Leis estão operando, é o que o dicionário diz, que não são consideradas ou que são desconhecidas por nós. Então acaso é só uma abstração matemática, sem existência real. Não existe acaso. Desde que nada não pode fazer nada, o acaso não pode criar um mundo. Não é? A não ser que você dissesse que o acaso tem uma mente, o acaso pensa e o acaso teve uma intenção, mas aí você está dando outro nome a uma pessoa. Você está chamando uma pessoa com outro nome, era como me chamar de acaso. Não é? Você está chamando, em vez de dizer Deus, você está falando que é um acaso, uma mente, mas o acaso não existe, o acaso é nada. Não é? Então nada não pode criar nada, é isso. Dizer que o mundo foi criado por acaso é afirmar que o mundo criou ele mesmo. Chamar isso de geração espontânea ou acaso é a mesma coisa. Então alguns eruditos usaram criação por acaso de uma maneira mais correta do que essa que eu acabei de dizer, que é muito mais simplória. Eles falaram da maneira certa. Alguns eruditos, cientistas, disseram assim, quando a gente fala criação por acaso, eles sabem a definição do que a palavra quer dizer, eles disseram assim, não sabemos como o universo surgiu, as possibilidades são estas ou aquelas, mas na verdade nós não sabemos.
Nós ficamos tentando, mas nós não sabemos. Isso indica que o mundo foi criado por acaso? Não. Ele só está dizendo, não sei como foi. Não consigo pegar as leis que operam. Não consigo repetir. Não consigo. Então, quais as possibilidades do universo ter sido criado mediante ao poder do acaso? Nenhuma. Zero. Porque o acaso não é nada, e o acaso não tem poder. O acaso não existe. Portanto, você dizer que o mundo foi criado por acaso é fazer uma afirmação ilógica e irracional. Isso significa que não poderia acontecer. Por quê? Porque a realidade tem que ser lógica. Você poderia até perguntar assim, mas pastor, e se a realidade não for lógica? Apesar da nossa mente lógica. Por exemplo, há o princípio de indeterminância de Heisenberg, famoso na física. E é um princípio de indeterminância. Então você pode pensar, está vendo? Há coisas que são indeterminadas, mas isso não é o que o princípio diz. O que o princípio diz é o seguinte, olhando o movimento de algumas partículas atômicas, sob certas condições, parece que o movimento delas é fortuito. O movimento delas é imprevisível, nós não conseguimos prever como elas vão se movimentar. Então nós não conseguimos determinar seu comportamento. E porque nós não conseguimos determinar seu comportamento, nós chamamos de não determinado. Ou seja, é vago, não é fixo, é incerto. Mas esse indeterminância da palavra não quer dizer não determinado, não é? Quer dizer que nós não conseguimos determinar a razão pela qual elas estão agindo assim. Então, fica indeterminado porque nós... Então, essa não ser indeterminado no processo, não é que ele não é determinado. Então é o seguinte, nós não sabemos porque as partículas estão agindo assim. Nós não conseguimos ainda explicar por que elas agem assim. Então parece para nós que o movimento é fortuito. É isso que diz. Isso não é o mesmo que dizer que o movimento das moléculas foi causado pelo nada, porque isso é ridículo. O nada não podia causar um movimento. Isso é consensual na ciência, porque é consensual na razão, não é? O nada não podia causar aquele movimento na molécula. Nós não entendemos. E dizer, então, que um movimento não tem causa é fazer uma afirmação irracional e não científica, porque para tudo tem uma causa, não é? Infelizmente nós não vamos poder pensar nisso de uma maneira maior, porque o meu propósito não é esse. O meu propósito era mostrar como aquele pastor, expressando o que muitas pessoas pensam, fala uma bobagem enorme, e como o outro que disse que não tinha fé, se falou outra bobagem enorme, porque é óbvio que ele tinha fé, e é óbvio que a fé não tem nenhuma relação com um salto no escuro. Falar que uma coisa se movimenta sem uma causa é irracional. Isso é dar um tiro na cabeça. Mas a fé não tem nenhuma relação com isso. Abandonar a noção de Deus para aceitar a autocriação, a criação do nada, é suicídio intelectual. O homem só vai poder se prender a isso porque ele, como já determinou lá no início que Deus não existia, ele vê que não está funcionando, mas ele vai continuar tentando. Mas ele não vai poder explicar, porque ele não tem como explicar racionalmente. Mas ele se apegou à sua premissa. O bom cientista, quando ele tem uma premissa, e a premissa depois que ele vai colocar na prática não funciona, ele altera. Aquela minha teoria não funcionou. O que deve estar acontecendo aqui? É assim que as coisas avançam. Mas se você se apegar, e porque o homem tem todo o interesse nisso, ele vai continuar indo numa direção irracional. Isso é ser irracional, isso é dar um salto no escuro. Então, por exemplo, nós poderíamos sair disso num tempo que nós temos aqui para encerrar, e isso nós estávamos pensando no universo e na ética, e o certo e errado. Como é que isso é determinado? Por que aquela pessoa que mentirosamente disse que não tinha fé pode determinar a ética de um povo, o que é certo e errado, e fazer leis, e o outro que ele disse que tinha fé
que, segundo a definição, era não ser operado pela razão, pode determinar essas regras baseado nisso. Como é que a ética é definida o que é certo e o que é errado? Então, se você diz assim, eu acredito nisso contra toda a razão e contra toda a lógica, isso não é cristianismo, é o que a Bíblia diz, isso não é cristianismo. Se você diz que tem fé, e o que você diz por ter fé, é porque teus pais te criaram, que o universo, apesar de toda evidência contrária, e toda a irracionalidade foi criado por Deus, isso não é fé, isso é lavagem cerebral. Quando alguém faz você acreditar em algo contrário à razão, só porque ela está dizendo, é lavagem cerebral. E é isso que a maioria das pessoas jovens, por exemplo, vão para a faculdade e recebem. Eles não são levados a pensar, eles são levados à ideia de que eles não precisam pensar, alguém já pensou por eles, determinou o que é fé, o que não é fé, o que é racional e o que não é. E eles repetem isso porque eles não pensam. Então, isso não é fé, isso é obscurantismo, isso é anti-intelectual, não é fé. O cristão é alguém que olhou para o universo e olha para o mundo, e olha para a vida, e olha para o valor da vida, o certo e errado, e diz, isso não pode ser explicado sem Deus. Racionalmente, isso não pode ser compreendido sem Deus. Pela fé nós entendemos que Deus criou o mundo, nós chegamos à conclusão, não é? É racional, porque é assim que Deus nos fez. Então, depois que nós pensamos, Deus criou o mundo, isso faz sentido? É irracional? É irracional? Se eu falasse para vocês hoje aqui, eu acredito que esse iPad foi criado por alguém, ninguém se levantaria, você é maluco, porque provavelmente foi o acaso que criou isso. Como nós vimos, o acaso não existe. Isso não é racional, é totalmente irracional. Então, se não há Deus, um cristão diz, então vamos saltar no escuro da fé ateísta, na escuridão. Não há Deus. Então, nós temos um problema filosófico sem fim com aquela questão do acaso, mas vamos fingir que ela não existe. Então tudo é um acidente. Então, se tudo é um acidente, você, apesar de todos os seres humanos acreditarem, por exemplo, que a violência é errada, ela não pode ser errada, porque todos nós somos obras de um acidente. E quem decide que violência é errado? Genocídio de uma raça é errado. Mas por que é errado? Nós somos acidentes que viemos do zero, do nada, e vamos para o nada. No final, nós estamos no nada. No meio, não pode ser errado eu matar todo mundo. Porque é errado por causa de quê? Eu vou prestar contas a quem? Quem vai me dizer que isso é errado? Você só pode dizer assim, eu não gosto do genocídio, eu não gosto do racismo. E outro pode dizer, e eu gosto. Eu não gosto de assassinos, mas eu gosto de matar. Paf, e matar o outro. Porque sem Deus, eu não posso entender. A ética não faz sentido, mas não é porque eu sou cristão. Um cristão não diz, olha, se não há Deus, se não há Deus, a premissa de que existe certo e errado não faz sentido. Aí algumas pessoas vão gostar, porque eles querem fazer coisas, eles querem pecar, é verdade, não existe certo e errado. Aí você vai lá e dá um soco na cara dele, ele diz, você não podia ter feito isso, por que não? Não é isso? Não existe certo e errado. Aí você vai lá e estupra a mulher dele, ele diz, tem que prender esse cara, tem que matar esse cara. Mas por quê? Não existe certo e errado. Ele queria fazer isso, você acha errado, ele acha certo. Você vê, o cristão está dizendo, não posso entender, o mundo não pode ser entendido, a ética, nós estávamos falando do universo físico, agora não. A ética, que as pessoas gostam tanto de dizer, as pessoas que mais gostam de falar sobre ética no mundo, por exemplo, o pensamento de esquerda, não tem nenhuma base para ela. É por isso que ela é capaz de dizer que um ovo
proteger um ovo é proteger um pássaro, e um feto pode ser morto porque não é um homem. É irracional. Não estão sendo operados pela razão. Não estão. Qualquer pessoa com uma mente básica dizer, se um ovo proteger o ovo é proteger um pássaro, um feto é um ser humano. Você não pode dizer que defende o pássaro defendendo o ovo e dizer que você não defende o feto porque ele não é um ser humano. É ilógico, é irracional. Agora, se Deus não existe, nós podemos matar o feto, mas podemos matar qualquer um, porque se a vida humana é um acidente, e um acidente matar o outro acidente, não tem problema nenhum. Não numa idade, mas em todas as idades. Você tem que ser racional. Então, o maior filósofo de todos os tempos pensou a respeito disso. Ele não era cristão, Immanuel Kant, alemão, né? Nasceu em 1724, morreu em 1804, viveu a beça, né? Então, um filósofo alemão, considerado a figura central na filosofia moderna, considerado o filósofo mais importante da história. Ele diz assim: a ética, ele era agnóstico, ou seja, ele não era nem próximo do que um cristão é. Ou seja, agnóstico é aquele que acredita que existe um Deus, mas que você não pode se relacionar com esse Deus. Ele está fora. Ele era agnóstico, mas ele é o maior filósofo que o mundo conhece, mas respeitado hoje em dia não só por todo mundo. Ele diz: a ética. Como é que nós podemos ter base sólida para a ética, para o que é moral ou imoral, se nós usarmos o raciocínio? Então, Kant oferece um argumento magnífico, uma evidência prática, e ele acaba dando uma evidência prática para a vida após a morte, para a existência de Deus. Ele diz assim, olha, se você se preocupa com a ética, você tem que pensar na justiça, que existe algo justo e algo injusto. Então ele diz, olha, para que esse senso de certo e errado, de ética e de justiça faça sentido, tem que haver justiça um dia. Porque se não há justiça, se a gente vem do nada e vai para o nada, então não há nada que tenha valor nesse meio, que seja justo ou injusto. Porque quem que decide que essas coisas são injustas? Você não pode. Então, ele diz assim: da fria perspectiva prática, para sermos éticos, é necessário acreditar que a justiça vai prevalecer. E para você acreditar, para você dizer para alguém que isso que ela está fazendo não é ético, não é certo, você tem que acreditar na justiça. E para acreditar na justiça, você tem que acreditar que a justiça vai acontecer, que a justiça é algo fixo, que não é algo que eu e você estamos determinando hoje e amanhã o contrário. A gente determina as convenções sociais, não é? Que a gente muda, como leis de trânsito, pode ser uma coisa, pode ser outra amanhã, mas as coisas que, a ética de roubar é errado, matar é errado, aquilo que todo ser humano, ainda que alguém diga que está certo, você continua, porque está em nós. Então Kant considerou a justiça um ingrediente essencial para uma moral significativa. Ele disse: se você não tem justiça, se você não pode falar em ética. E o raciocínio prático de Kant, o maior filósofo, né, de todos os tempos, ele diz: a ética só é possível sem você ser irracional se a vida ultrapassar a sepultura, não é? Ele diz assim: a fim de que haja justiça é necessário que existam pessoas para receber a justiça, e como nesse mundo as pessoas não recebem justiça, ou seja, Hitler mata 6 milhões, ele morreu, e os 6 milhões que ele matou, morreu também. Então houve justiça. Todo mundo morreu no final. Para que haja justiça, essa justiça tem que acontecer depois. Porque nesse mundo, definitivamente, a justiça não ocorre. Então, para a justiça, ela exige uma vida além da morte, caso a ética deva ser prática e racional. Então ele diz: para então que haja uma justiça depois da morte, tem que haver um juiz, porque não tem justiça sem juiz. Kant é um filósofo, é o melhor de todos, pensando. Então a justiça requer o julgamento de um juiz.
Mas esse juiz, disse Kant, tem que ser justo, porque se ele não for justo, ele pode não querer fazer justiça, então a justiça não vencerá. No fim, o que esse juiz precisa para que a sentença seja justa? Ele diz, ele deve ser justo, porque caso o juiz fosse injusto, ele tenderia a perverter a justiça, então a justiça não ia acontecer. Em lugar de estabelecer a justiça, ele ia destruir a justiça. Então esse juiz tinha que ser absolutamente justo e competente para olhar todas as coisas. Mas Kant diz assim, Immanuel Kant, mas até os melhores juízes no mundo erram, porque os mesmos juízes honestos às vezes têm contam a história para ele, trazem as evidências, mas ele não tem todas as evidências, ele olha as coisas e ele acaba tomando uma decisão, e às vezes a decisão está errada. Ele era justo, ele era honesto, mas toma a decisão errada porque ele não sabia todas as coisas. Então Kant diz, a única maneira de haver então justiça é ter esse juiz que seja justo. Mas isso não ia bastar, porque ele podia cometer injustiças se ele só fosse justo. Então, juízes honestos erram. Esse juiz então ia ter que ser incapaz de cometer enganos. Kant está dizendo, é um filósofo pensando, é o maior de todos os filósofos pensando. Esse juiz, ele não poderia cometer nenhum engano, e a única maneira dele cometer nenhum engano é ele saber tudo. Esse juiz tinha que ser onisciente. Para que a ética faça sentido, tem que existir uma vida além túmulo, alguém que estabeleceu esse padrão de justiça. Esse juiz tem que ser justo, porque senão ele ia perverter a justiça. Mas se ele fosse só justo e honesto, mas não soubesse de tudo, ele podia se enganar e cometer uma injustiça, e aí a justiça não ia prevalecer. Então para que isso seja racionalmente verdadeiro, esse juiz tinha que ser onisciente, ele tinha que saber de tudo, para não ter nada que escapasse dele. Então ele diz, o juiz perfeito deve ser nada menos que onisciente. Então ele diz, se o certo e errado, se a ética existe, é preciso haver um julgamento, é preciso haver um juiz justo, e é preciso que esse juiz seja onisciente. Sem isso, não fale em certo e errado, porque certo e errado não existe. Mas não fale que não existe certo e errado quando lhe for conveniente. Fale certo e errado quando acontecer alguma coisa com você. Não diga que não existe certo e errado porque você quer adulterar, mas quando alguém mata o teu filho, tu diz que aquilo é errado. Você tem que continuar coerente. Mas se você está pensando em ética, em certo e errado, se você não for racional, é você que está dando um salto no escuro. E a fé nunca faz isso, você vê? A fé nunca é irracional. Aquele pastor foi irracional, e aquele outro foi irracional por fingir que não operava por fé. Então Kant diz, é preciso haver um julgamento, um juiz perfeitamente justo e onisciente, para que haja justiça. Mas ele diz, não basta, ainda não basta. Uma vez que o juiz ofereça, um juiz perfeito, ofereça o veredicto perfeito, culpado, por exemplo, a sentença deve ser executada. Senão não tem justiça, porque não basta um juiz perfeito, justo, honesto, onisciente, dar a sentença perfeita, mas aí tem que executar a pena, porque se não tiver pena não tem justiça. Então ele diz, se recompensas e castigos adequados não forem aplicados, não tem justiça. Agora, para o juiz poder aplicar a justiça, ele tem que ter autoridade. Ele tem que ter autoridade. Então, se o juiz não for onisciente, a justiça não está garantida. Por quê? Porque ele pode errar. Se ele não tem autoridade para aplicar a pena, também não vai ter justiça, porque um poder maligno maior do que ele pode simplesmente impedir. Então ele diz, só uma maneira, esse juiz tem que ser onipotente, ele tem que ter poder que ninguém possa bloquear o que ele decide. Ele tem que ter o poder de executar sobre todas as coisas. É isso que ele tem que ser. Então, para Kant, Immanuel Kant, a prática da ética exige, portanto, que a vida continue além da morte. Um juiz cuja descrição se parece com o que, queridos? Ele não é cristão, ele é o maior filósofo, ele está pensando, ele está usando sua mente.
É preciso que haja um julgamento, que o juiz seja perfeitamente justo, que ele seja onisciente e todo-poderoso. Ele diz: sem isso não há justiça e não há nenhuma base para você falar que uma coisa está certa e errada. Agora, se você falar, então não existe nada certo e errado, não fale que é errado quando você for atingido por algo que você acha errado, porque senão você é irracional. Sem isso, não há base para dizer que o genocídio é errado, que o racismo é errado, que o assassinato é errado, que o roubo é errado. É óbvio que o ladrão vai dar uma desculpa quando ele rouba. Ele racionaliza: eu passo fome, eu não tive oportunidades. Mas não é porque ele acha certo, ele é racional, ele acha errado. Quando alguém roubar ele não vai... Ele vai falar: está errado, vou matar esse cara que me roubou. Porque ele, na verdade, sempre soube que roubar é errado. Então Kant reconheceu que seus argumentos tinham uma natureza prática. E era uma defesa incontestável, que deixava você diante só de duas opções, duas opiniões. A partir disso, senão você não tem base significativa para aquilo que você chama de moralidade. Então não me venha dizer que essa pessoa aqui pode fazer leis. Ela não tem nem base para moralidade. Racionalmente, filosoficamente, ela não tem base para dizer que uma coisa é certa ou errada. Sem ética, a vida torna-se caótica. Finalmente ela se torna impossível de se viver. Sem Deus, Kant diz, a ética não tem sentido. A conclusão que Kant chega então, não é que se a morte é o fim, não existe ética, não existe certo e errado, em nenhuma situação. Então Hitler é um acidente que matou outros acidentes. Acabou. Não diga que ele estava errado quando estava vivendo, porque seria só a sua opinião contra a opinião de Hitler. O niilismo pode dizer: a vida não tem sentido, mas eles não podem operar assim, porque eles ainda acreditam que têm direitos, que tem coisas certas e erradas, querem impor leis, ideias. Então, o que Kant disse é que se você pensa racionalmente, você só tem duas hipóteses. Isso sem olhar para o acaso, para a física que nós vimos antes, porque senão nós nem estaríamos tendo essa discussão aqui, né? Se parássemos lá. Você não pode falar sobre ética se você diz que não há Deus, nem certo e errado, nem justiça. Isso é racional, isso é pensar. O outro disse: eu creio no absurdo dos absurdos, é um pastor, em Deus. Quer dizer, Kant, um filósofo, diz: se Deus não existe, a tua ideia de ética é absurda. É isso que é absurdo. Se Deus existe, tudo isso tem sentido. Então é isso que é a premissa. Você olha para o universo, olha para a ética, olha para o certo e errado, olha para o universo e diz: Deus existe. Aí você vai olhar para a vida: isso explica, isso se encaixa, é racional? Não existe, é racional? Aí você diz: não existe, mas isso está errado. Não, agora você não está sendo mais racional. Você não está sendo mais racional. Você tem um salto no escuro. Você não está operando por fé, você está operando por uma fé irracional, ilógica. Então há raciocínio, há racionalidade. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, de certa forma, a fé é começar a pensar quando você não pensava antes direito. A maioria das pessoas não tem fé, não é porque elas pensam demais, não é porque elas são radicais, não, é porque elas não querem pensar. Elas não querem pensar na implicação. Elas querem assim: eu quero dormir com essa mulher, e eu não quero pensar. É o desejo que está me movendo. Se você falar que eu não posso dormir com ela, eu não vou gostar e vou inventar um argumento, mas eu não quero pensar racionalmente sobre isso, porque não foi racionalmente que eu decidi isso, não foi por causa da razão. Eu estou sendo controlado pelo desejo. Então alguém pode pensar: olha, pastor, eu estou com dor, eu estou
sofrendo isso e aquilo, eu preciso fazer escolhas difíceis. O que pensar a respeito disso pode me ajudar. Faz toda a diferença do mundo. Porque se você é criação de um designer, então tuas decisões precisam levar isso em consideração. Se Deus criou você, então isso afeta tudo que você é. Tudo vai ser estável ou não, dependendo de como você age com base nisso. É ridículo dizer: eu não tenho que saber se eu sou um acidente ou não sou acidente. Mas então você não tem mais como falar sobre propósito. Se você quer um propósito, você sente que a sua vida precisa de um propósito, você sente agonia por causa disso e daquilo, então você vê como isso é totalmente prático. O cristianismo diz que você tem que pensar para você viver. É o oposto. A fé não é a questão para mentes preguiçosas. Eu sou uma pessoa que gosta de pensar. Ou então a outra diz: eu não gosto de pensar, então eu tenho fé. Isso, o cristianismo diz: pela primeira vez você vai ter que pensar. O cristianismo não é escapismo, é o oposto. Todo o resto é escapismo. Eu quero fazer algo porque eu quero fazer algo, e eu não quero pensar se isso é bom ou não, se isso é errado ou não. Naquele caso eu vou dizer que não existe certo e errado. Daqui a pouco eu vou dizer que existe certo e errado, porque eu não estou pensando, eu não estou sendo guiado pela minha mente. É o contrário. A fé nunca é escapismo. A fé cristã é você olhar para a vida e pensar a respeito dela, pensar cada ato. Nunca é quero fazer porque eu gosto. Mas é assim que o homem opera. Então a fé é a compreensão. Depois, pela fé nós entendemos e agimos, nos comprometemos. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de uma maneira que aquilo que se vê não foi feito pelo que é aparente. É por isso que a Bíblia diz assim: cingindo os vossos lombos, os lombos do vosso entendimento. Vistam o vosso entendimento, não é tirar o entendimento. Fé não é isso. Portanto, cingindo o lombo do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Cristo. Cingir os lombos da fé. Obtenha a sua mente junto, obtenha seus pensamentos, coloque eles juntos. Não seja um animal. Não pense: eu quero fazer sexo com aquela pessoa e é isso que eu quero. Qualquer coisa racional que você me diga a respeito disso, eu não vou ouvir. E é o que as pessoas fazem mesmo. Não é racional destruir a sua família, mas ela não está operando nessa base, não é? Ela está operando pela base do desejo. Quando alguém faz algo a ela, aquilo magoa, machuca, destrói, mas quando ela faz a outra, ela tem uma... É óbvio que não é uma explicação racional. A Bíblia está dizendo: não seja uma máquina, pense. A fé, então, não é menos que raciocínio. A fé não é menos que pensar. A fé é mais. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito pelo que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. A segunda coisa, como eu falei, é convicção. Depois é entrega. Mas essa primeira parte, compreensão, nos mostra a natureza da fé, nos mostra que não é só um mau teólogo a resposta do pastor no Danilo Gentili, é uma resposta ignorante, e que não era só ele ignorante naquela noite. O outro que se dizia ateu e dizia que não operava por fé era um outro ignorante, porque não entendia o que é os processos da vida. Como ele chegou àquela posição, a não ser por um processo de fé. Agora, é racional? Quando você vê todas as premissas, aquilo encaixa com a razão, você pode dizer: mas olha, mas aquele cientista tal, ele estava vendo. É óbvio, não é? Ele tem interesses que não são só científicos lá das moléculas. Ele tem um monte de interesses nele. Ele tem interesses lascivos. Ele ama o pecado.
Ele não é alguém que se isolou da história do homem caído para fazer algo. Mas quando a razão opera, você tem que pegar a premissa e colocar à luz da razão. É o que nós vimos Kant, ou quando nós falamos sobre o acaso. É irracional. Então, se nós não soubermos a natureza da fé, nós não temos como crescer na fé, porque crescer na fé vai continuar sendo assim, compreender mais a respeito de Deus. É o que nós estamos fazendo aqui hoje, em todos os cultos, em todos os momentos que a gente lê a Bíblia, e aí a gente compreende mais a verdade de Deus. Aí o que acontece? A nossa convicção sobre aquilo cresce, nós nos comprometemos, crescemos. Aí amanhã nós compreendemos mais sobre a verdade de Deus. Isso gera aquela compreensão mais profunda, uma convicção mais profunda, nos comprometemos mais profundamente, crescemos na fé. É por isso que a Bíblia diz que você tem que crescer na fé. O processo de crescer na fé é um processo de pensar a verdade de Deus. Então o homem, quando a Bíblia diz que o homem não pode compreender, não tem nenhuma relação com um salto no escuro, racional e irracional. O homem não pode compreender o valor de ser santo, o valor da santidade, porque ele ama o pecado. Você pode tentar explicar para ele, mas ele ama o pecado. É como você tentar explicar a um cachorro o valor do ouro. Ele acha que é uma pedra, não é? Isso é um mau exemplo, mas o valor. Então você pode explicar para o leão os valores da grama, mas ele quer comer carne, entendeu? Não é porque ele não vê os outros bichos comendo a grama, ele vê os bichos comendo a grama, aquilo é para comer, os bichos comem, e forma uma carne gostosa, porque depois eu como os bichos que comem a grama, mas eu quero comer mesmo os bichos. Então, quando a Bíblia diz que a fé é um dom de Deus, não é porque é um dom para nós nos mergulharmos na escuridão, é para nós olharmos para a nossa feiura e falarmos que ela é feiura. É para nós enxergarmos o pecado como o pecado é, e a santidade como a santidade é. Não que nós não víamos antes, é que nós vimos que a santidade era, mas ela não tinha nenhuma graça para nós. Nós pensávamos, se o céu é de santidade, então eu quero o prazer e a diversão do pecado, tá vendo? É isso, ele acha que o pecado é divertido, Deus acha asqueroso, não pode contemplar o pecado. Não é porque ele não está entendendo, é porque ele ama coisas. É igual quando você vai entender alguém, não larga a sua família. Você tem filhos, você tem uma esposa que te ama, não larga. Não é que ele não entende isso, eu não consigo entender esse negócio de amor por filho. Ele entende, ele está apaixonado por outra mulher, e ele quer seguir, não a razão, ele quer seguir esse desejo. Não é que ele não entende no sentido de que ele não entende o valor, é porque ele não está agindo como alguém que está sendo guiado pela mente, ele está sendo guiado por apetites. A Bíblia chama isso das concupiscências do engano, os desejos do engano. Não está sendo operado pela mente, nem pela razão, mas pelo desejo. E gente assim costuma agir contra a razão, quando a razão vai contra o seu desejo. Então aquela noite, dia 24 de dezembro, mostrou que o pastor não entendia sobre fé, nem que o ateu entendia a posição dele, que todas as pessoas vivem por fé em alguma coisa, e que todos os processos da vida são processos de fé, a não ser processos matemáticos, equações matemáticas de uma maneira elementar, né? Até isso nós podemos discutir um pouco, não é? Quando as coisas ficam mais complexas, mas todo o resto opera assim. Primeiro, compreensão, convicção e compromisso. Aí você vai ver se aquilo tudo explica. Então, pela fé nós compreendemos. Não há como explicar o mundo criado, a ética, a vida sem Deus. Não é contra a razão, é a razão. Pela fé nós compreendemos que os mundos foram criados por Deus. É o outro que está num problema danado, porque ele tem que provar a racionalidade do acaso, ele tem que falar sobre ética, contrário ao pensamento, por exemplo, lógico de Kant, por exemplo.
o outro não. Pela fé entendemos que os mundos foram criados por Deus. Fé, ter fé, é pensar, é mais do que pensar. É por isso que hoje a gente ficou só numa camada, tem outras camadas. É mais, mas não menos. É muito mais do que pensar. E nós operamos num mundo em que as pessoas que se dizem cristãs têm mente dividida porque elas não conseguem compreender nem a fé cristã, nem o que quer dizer fé, nem o que quer dizer um monte de coisas. Então, às vezes, um pastor vai na televisão e diz uma grande bobagem, aumentando a ignorância, que já é grande. E nós não podemos crescer na fé aqui na igreja, se não compreendermos o que é fé. Não vamos poder compreender mais, maior convicção, maior compromisso, crescimento de fé, crescer na fé, até todos chegarmos juntos, como a Bíblia diz, a uma estatura de homem adulto, não é? Varão perfeito, mas é isso, de homem adulto. Saímos de menino até adultos na fé. Esse é o nosso objetivo. Vamos ficar de pé.